E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre atribuição com ponteiros. No vídeo passado eu mostrei uma introdução geral do que é ponteiros e como é um pouco da parte teórica. E nessa uma parte um pouquinho mais prática mostrando como funciona a atribuição em ponteiros. Porque, caso vocês saibam, né, atribuição, normalmente, tipo, A recebe B, a variável que está do lado esquerdo vai receber o valor da variável direita. Porém, como ponteiros trabalha muito essa questão de valor de memória e valor de uma variável, então é um pouco mais complexa a atribuição. Nada muito complicado, mas vamos mostrar. Começa na seguinte parte. Aqui eu tenho duas variáveis e dois ponteiros. O ponteiro A, que vai para a variável A, e o ponteiro B, que vai para a variável B, como mostra aqui. Caso mostrar o desenho parecido com o da aula passada, temos a mesma situação. A variável A e B, e a outra parte da memória vai ter os ponteiros apontando para ela. Como vocês podem ver, dentro do ponteiro A vai estar armazenado o valor de endereço de memória de A, e dentro do ponteiro B vai ter o endereço de memória de B. E bom, quando a gente vai aqui no printf e a gente pede para mostrar os valores tanto do ponteiro A como do ponteiro B, eles fazem igual eu tinha mostrado na aula anteriormente. Ele vê o que é que tem dentro da variável do ponteiro A, ele vê o sinal de dereferenciação, como eu mostrei aqui, então ele vai, acessa esse endereço de memória, vê o valor que está dentro dele e devolve esse valor. A partir disso, a gente começa a fazer algumas operações de atribuições que vai seguir praticamente essa base. Quando a gente define, a primeira que eu vou mostrar é com ambos tendo um sinal de referenciação. Como eu mostrei anteriormente, esse sinal aqui significa que ele vai pegar, entrar no valor da memória e vai buscar direto nesse valor da memória o valor que está armazenado lá dentro. Então, quando a gente coloca PTR-A, PTR-A recebe definição de PTR-B, o que é que isso significa? Apenas significa que o valor de A, pois ele vai pegar o valor que está no ponteiro, vai lá em A, e depois modifica o valor, vai receber o que está dentro de B. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar. Deixa eu repetir isso daqui, só para ficar um pouco mais exemplificado. Tá aqui. Ele tem um sinal de dereferenciação em ponteiro de A. Então, ele vai aqui em PTR-A e pega e acessa esse endereço de memória. Beleza. Ele vai lá, bem aqui, em A04. E ele vai receber o que está armazenado dentro do o endereço de memória que está guardado no ponteiro B. Então, o que é que ele faz? Ele vem no ponteiro B, como tem um sinal de dereferenciação, ele vai onde está o valor da memória. Ele vê, em A08, que está dentro do meu ponteiro B, tem um valor armazenado de 20. Então, o que é que ele faz com esse 20? Ele vai pegar e atribuir dentro do valor que está em o endereço de memória de variável A. Então, ele vai pegar A04, vai ver o endereço de memória, é aqui. Então, como eu digo que o valor do PTR de A vai receber o PTR de B, ele vai vir aqui. Aqui não. E vai alterar 20. E caso a gente rode aqui, foi só um pequeno erro, ambos vão estar com valor de 20. Pois, como eu mostrei, ó, a variável A e variável B, ambos vão estar com valor 20. Pois, como eu mostrei anteriormente, ele pega, vai direto onde está a variável e modifica o valor direto na memória. Bom, mas a gente apenas modificou o valor. Os ponteiros ainda estão apontando para variáveis diferentes, como vocês podem ver aqui, ó. O PTR de A vai estar apontando para a variável A e o PTR de B vai estar apontando para a variável B. Então, caso a gente faça um pequeno valor de acréscimo em A, isso não vai ter nenhuma interferência direta com B, pois são dois ponteiros distintos. Então, caso a gente altere o de A, apenas o A e o ponteiro de A, pois o ponteiro de A tem referência ao endereço de memória de A,
são alterados, enquanto os de B continuam independentes, pois são ponteiros diferentes. E caso a gente queira que ambos os ponteiros sejam a mesma coisa, a única coisa que a gente precisa fazer é tirar o sinal de dereferenciação. Aí você se pergunta assim, por que isso acontece? Por quê? Bora aqui. Ahn, voltar à parte base. Como eu disse, os ponteiros, se a gente não botar o sinal de dereferenciação, apenas quer acessar o valor que está dentro da variável. E qual valor está dentro da nossa variável? O endereço de memória. Então, quando a gente faz a atribuição ponteiro de A recebe o que está no ponteiro de B, o ponteiro de A vai receber o que está dentro do ponteiro de B. E o ponteiro de B armazena o endereço de memória. Então, a única coisa que eu vou fazer vai ser pegar e ambos têm o mesmo valor. Tava só resolvendo aqui um problema, já voltei aqui no vídeo. Bom, então como eu estava explicando anteriormente, o ponteiro de A, só mostrar aqui com o exemplo que nós estamos mostrando agora. O ponteiro de A vai receber o que está no ponteiro de B. E aqui estão os valores. Então, quando a gente for realizar o printf de novo, como eu falei, como a gente vai botar novamente o sinal de dereferenciação, vai mostrar todo aquele esqueminha que eu mostrei. Antes de mostrar o resultado, vou mostrar aqui a parte como é que vai funcionar. Ele vai ver o ponteiro de A. O ponteiro de A tem esse valor de memória. Ele vai lá nesse valor de memória que aponta para a variável B e vê o valor 20. E o ponteiro de B aponta para o mesmo endereço de memória. Ele vai lá, vê qual é o valor 20. Então, quando a gente for printar, ponteiro A e tanto o ponteiro B vão apontar para 20. Entretanto, se modificarmos a variável A, não vai ter nenhum valor prático nos ponteiros, porque agora nenhum ponteiro aponta para A, aponta apenas para a variável B. Como a gente pode ver, alterou apenas a variável A. E já se nós alterar a variável B, ele vai alterar os valores dos dois ponteiros e da própria variável B em si. Pois, como mostramos anteriormente, ambos os ponteiros estão mostrando para a variável B e a própria variável B mostra o valor que tem dentro dela. Então, era basicamente isso, um pouco sobre como funciona as atribuições de valor com ponteiros, para vocês terem uma ideia de como é que funciona, né? E caso vocês se perguntem, e se a gente botar o sinal de dereferenciação apontando para um ponteiro que não tem? Ele vai dar erro. Por quê? Porque é como você tentar dizer, eu quero que o meu valor seja o que está guardado na variável B. E o que está guardado na variável B é um endereço de memória. Então, dá esse conflito. É como aqui tem a segment to int from integer, makes a integer for point in outcast. Então, dá esse pequeno erro.